Muito bem, meu amigo. Fica aí um minutinho, você vai ouvir a palavra de Deus. Você. Fica aí que vocês precisam ouvir, ó. É isso aqui, ó. É Escritura Sagrada, é palavra de Deus. É a palavra revelada, as Escrituras Sagradas. É muito forte. Segura na poltrona, segura na cadeira. Fica aí. Só uns minutinhos. Fica aí que você vai receber a bênção. A palavra de Deus revelada. A parábola do semeador. Curte aí, segue, compartilha, adiciona. É muito forte, segura aí. Você, vem cá, fica aí rapidinho aí, uns minutinhos só. Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte da semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra parte da semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Muito bem, peraí, fica aí. Você aí, ó. Peraí um pouquinho, presta atenção. Aqui, ó, você precisa disso aqui. A Bíblia, a palavra de Deus revelada, fica aí. É rapidinho. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Naquele mesmo dia. Certamente naquele dia, Jesus já tinha feito a obra de Deus. Jesus, com certeza, já tinha trabalhado em favor da expansão do reino de Deus. E você? Tem trabalhado para a expansão do reino de Deus? Você tem pregado a palavra de Deus? Você tem saído por aí afora? Você tem ido à praia? Você tem ido ao estrangeiro fazer turismo? Você tem viajado por todo o Brasil, pelas nações, pelas ilhas da terra? E você está lá falando a palavra de Deus? Ou você só está passeando? Não tem problema nenhum passear. Mas aproveita e faz a obra de Deus também. Pessoas que você viu no avião, na rodoviária, no metrô, nas nações aonde você passou, talvez não tenham mais a chance de ouvir a palavra de Deus. Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Existem muitos cenários para se pregar a palavra de Deus. Você pode pregar a palavra de Deus na praia, você pode pregar a palavra de Deus no aeroporto, você pode pregar a palavra de Deus no metrô, na rodoviária, para o rapaz do Uber, do táxi, para o passageiro no avião, sentar ao seu lado, no trem-bala, enfim, no ônibus de viagem. Você pode pregar a palavra, existe muito campo missionário. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em torno dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: Eu não disse? Jesus não perdia tempo. E de muitas coisas lhes falou por meio de parábola. E de muitas coisas lhe falou. Você tem falado a palavra de Deus? Olha aí. Você tem falado sobre a palavra de Deus por onde você passa? Para grandes multidões? Jesus falava a palavra de Deus para grandes multidões. Para pequenas multidões, evangelismo pessoal, corpo a corpo. Ele falou para aquela mulher samaritana que foi buscar água, ele falou para Nicodemos à noite. Jesus pregava o evangelho dia e noite, você. E de muitas coisas lhes falava por parábolas.
Jesus falava por parábola. Por quê? Jesus falava por enigma, por metáfora, por ilustração, por parábola. Por quê? Por causa do diabo, por causa dos demônios. O inimigo de Deus, os inimigos de Deus estavam espreitando, espionando o Senhor Jesus. Os demônios não tinham certeza, queriam saber se Jesus era mesmo o Messias. Eles queriam saber se Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus muitas vezes teve que falar por parábola. Muito bem. E de muitas coisas ele falou por parábola, dizendo, 2 pontos. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vindo as aves, as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte da semente caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30. Quem tem espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está prestando atenção na palavra de Deus? Você está vendo a revelação da palavra de Deus? É muito forte, já vamos encerrar. Mas vai ficar aí no seu coração. Jesus abriu a boca e lhes falou por parábola. Jesus falou por enigma. Jesus falou de forma simbólica. Jesus falou de forma ilustrativa. Porque Jesus não podia falar claramente para as multidões? Porque o diabo, o anjo rebelde, Lúcifer, os anjos caídos, quer dizer, os demônios, estavam no meio das multidões, querendo descobrir o plano de Deus, querendo saber se Jesus de fato era o Filho de Deus, querendo saber se de fato Jesus era o Messias. Era uma guerra travada. Jesus muitas vezes não podia falar claramente, porque no meio da multidão tinha, por exemplo, um Judas Iscariote. No meio da multidão tinha pessoas que pertenciam ao maligno. Ô bispo, existe isso? Sim. Se você abrir lá em 1 João, epístola depois de Pedro, lá está escrito que Caim era do maligno. Existem pessoas aqui no mundo que são do maligno. Infelizmente, a raça humana está dividida em 2 grupos. Os que pertencem a Deus e os que são do maligno. Os que são do maligno muitas vezes estão infiltrados. E muitas vezes não podemos falar claramente por causa da presença do inimigo no nosso meio. Então Jesus abriu a boca e lhes falou muitas coisas, porém, por parábola. Lembre-se que Judas Iscariote vai trair o Senhor Jesus lá na frente. E o Senhor Jesus tinha discernimento que estava numa guerra invisível. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os espíritos malignos, os principados potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, legiões satânicas, que infelizmente estão no meio da sociedade, que infelizmente estão no meio do povo. Então temos que pregar com sabedoria, temos que pregar com ousadia, porém com sabedoria. Então Jesus diz, o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e as comeram. As aves são os demônios, os espíritos malignos. Muitas vezes a semente, que é a palavra de Deus, ela cai à beira do caminho. Ela não chega a atingir